Fala, doutor. Então eu digo, fala, doutor. Falo sim. Muito bom dia, Cruz Alta, muito bom dia, região, muito bom dia, pessoal aí do Ponto Crítico, da Rádio Cruz Alta. E agora, fala, doutor. Enorme prazer estar aqui nessa primeira segunda-feira de 2026. Então, eu quero desejar aí para vocês feliz ano novo, com muita prosperidade, muita saúde, né? Muita paz, muito progresso aí para nós aí, né? Muita evolução, muita coisa boa, né? Que nós tenhamos força, bastante força para superar os nossos obstáculos, que nós tenhamos aí abertura dos caminhos para nossa vida ir adiante, né? E que nós tenhamos aí também gratidão por chegar até aqui, chegar até esse momento com tudo que a gente tem, com os nossos problemas, com as nossas soluções, com a nossa vida, né? E pedir aí então para nossa divindade aí, né? Misericórdia para aquilo que nós já deveríamos ter avançado e pela nossa inércia mental e nossa preguiça nós ainda não atingimos, né? Mas que nós tenhamos aí um excelente dia, excelente semana e um excelente ano, Paulinho. E será, né? Será, vai ser. Vai ser. 2026 promete ser um ano muito bom e pelos primeiros dias vai ser pelo menos no mínimo movimentado. Isso a gente já viu que vai ser movimentado. Já começou assim. Movimentado vai ser, né? Né? Mas eu só quero, antes de passar aqui, doutor Paulo, sobre as formas de contato, avisar os nossos ouvintes que em instantes, eu vou interromper um minuto, fala doutor, que nós temos uma notícia extraordinária de um grave acidente de trânsito no centro de Cruz Alta, na esquina da Presidente Vargas com a General Câmara. Acho que vamos fazer agora, né, doutor Paulo, para não interromper, né, o programa. Vamos lá. Eu peço a sua permissão aqui. Eu vou... Que pena que deu acidente. Pois é, muito triste mesmo, mas o nosso jornalismo está atento aqui ao que está acontecendo. São informações do repórter Fábio Marangon. Fábio, contigo, as informações, por favor, com imagens. Muito bom dia, Paulinho Barcelos, bom dia, ouvintes da Rádio Cruz Alta, diretamente aqui da General Câmara com a Presidente Vargas, ocorrência em atendimento agora de um acidente de trânsito envolvendo um coletivo da cidade e também uma motocicleta. Conforme visualizado, o ônibus acabou passando por cima da motocicleta e do condutor aí, arrastando por alguns metros. Quando chegamos ao local aqui, estava ainda em resgate a retirada do motociclista debaixo do ônibus. Ele estava consciente, conversando, aparentemente apenas com lesões, e foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado para... Muito bom dia, Paulinho Barcelos, bom dia. Aí são essas as informações que se tem até agora, tá? Depois a gente atualiza no final do Ponto Crítico mais informações. Para quem quer participar do Fala Doutor, 3343-1207. 3343-1207. Pode ligar ou mandar o WhatsApp ou então na nossa rede social. Lembrando sempre que o Fala Doutor está no ar ao vivo todas as segundas, num oferecimento de Instituto de Cardiologia Cruzaltense, o ICA, há mais de 25 anos. Agora rumo aos 26 já, né? 26, cuidando do seu coração. E também Laboratório Novitae, especialista em exames clínicos. Fala, doutor. É isso aí, pessoal. Então aí espero que vocês tiveram aí um final de semana aí, boas festas, né? Que é um período aí de bastante agitação, reflexão, viagem para cá, que viaja para lá. Quem não viaja fica em casa curtindo a família, né? Tem o pessoal que vai para a serra, o pessoal que vai para a praia. Enfim, agora parece que a vida vai voltando ao normal, né? Será? Eu acho que antes do carnaval nós vamos meio a meio ainda. O Brasil começa mesmo em março, né? Mas a gente está aí sempre trabalhando, sempre atento, né? O Paulinho falou, eu tirei um recesso de 10 dias. Agora em dezembro, e aí estava precisando, ainda estou precisado, não me recuperei ainda do meu cansaço mental. Eu também não. Férias eu vou tirar a partir da semana que vem, Paulinho. Eu vou tirar 15 dias de férias aí, né? Então nós teremos a minha ausência aí pessoalmente em 2 programas. E é um enorme prazer já estar aí no primeiro programa, né? 2026. Até a minha voz está diferente, está mais calma. A voz está de quem estava descansando. Tá menos acelerada, né? Tá menos acelerada. Eu, quando estou estressado,
estressado, fico acelerado, né? Aí as pessoas podem perguntar, mas o Dr. Paulo também se estressa. Claro, né, gente? A gente sobrecarrega aí muita responsabilidade, ficar cuidando de todo mundo aí, bastante gente aí, o ano inteiro, todo dia aí não é fácil, tá? Também a gente se estressa, também tem cansaço, também cansa, a gente também é ser humano, também tem as frustrações, também tem aí os sucessos, e a gente... Embora médico, mas é igual todo mundo, tá? Igual todo mundo. Também tem família, também tem problemas, mas também tem soluções, enfim, somos iguais, né? E eu gostaria de iniciar o nosso ano sempre falando que saúde, gente, é consciência. Não tem jeito, tá? Saúde é consciência. E o que é consciência? Consciência são as nossas escolhas. Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente escolhe conscientemente. A gente sempre opta ou por A, ou por B, por C, enfim, a gente sempre escolhe por uma coisa, a gente escolhe, né? E a gente escolhe conscientemente, a gente sempre escolhe baseado em alguma coisa, né? E a gente sempre espera escolher alguma coisa que traz uma vida melhor pra gente, né? Por isso, então, que as nossas escolhas mudam a nossa vida. E isso aí, então, é um propósito de vida. Então, tem muita gente que escolhe ser sedentário. Então, a pessoa vai não fazendo exercício, vai, né? A preguiça toma conta, a nossa amiga preguiça toma conta, e quanto menos a gente faz exercício, mais preguiça a gente tem e acaba não fazendo. Então isso também é uma escolha, e é uma escolha conscientemente, porque você sabe que exercício é bom, acaba não fazendo. Então é uma escolha, e é consciente, Então nesse caso você não está adquirindo saúde, né? Não está adquirindo saúde. Então, por isso que eu sempre digo, né? Saúde é um modo de consciência. Uma consciência que a gente tem baseado nas nossas escolhas, e as escolhas mudam para a vida, né? Ou mudam para melhor, ou mudam para pior. Então, iniciando 2026 com saúde é consciência, consciência é escolha, e escolha muda a nossa vida. Certo, pessoal? Primeiro recado que eu quero dar para vocês, né, de uma maneira muito tranquila, muito sem fazer aí moralismos, né, sem deixar culpa também nas pessoas. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisas boas para as pessoas, mas também deixar as pessoas com culpa, né? Não é legal, né? Mesmo porque a gente está trazendo informações, né? Informações para as pessoas, né? Quero agradecer. Interrompendo, mas sabe, muitos especialistas, principalmente ligados à saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, estão falando exatamente isso, das pessoas tirarem um pouco da culpa nas suas escolhas, né? Porque ficam, primeiro, culpadas por não fazerem aquilo que deveriam fazer para uma melhor saúde, e daí depois fazem, mas carregam a culpa junto de estar fazendo ou perdendo situações, né? O ano acho que tem que ser começar com equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né, pessoal? Muita água é problema, pouca água é problema, muito exercício é problema, sem exercício é problema, né? Então a vida é assim, né? Muito amor é problema, sem amor é problema, muito afeto dá problema, sem afeto é problema. Então a gente precisa de um equilíbrio. Tá, um equilíbrio, a vida é um equilíbrio, né? A gente sempre estando dentro do equilíbrio. Claro que problemas todos nós temos e teremos, faz parte. E aproveitando a deixa que o Paulinho me deu aí, que ele falou que muitos médicos, psiquiatras, psicólogos estão falando justamente nessa linha aí de aliviar um pouco a culpa, né? Então eu quero trazer para nós aqui já o Janeiro Branco, que é o mês de consciência para a gente trabalhar e falar sobre a saúde mental. Porque, na minha opinião, gente, a saúde mental, para mim, era a mais importante, né?
Aí tu vai dizer, mas tu é cardiologista, como é que tu vai dizer que a saúde mental é a mais importante? Porque ela é o carro-chefe, Você estando com a saúde mental bem equilibrada, o resto vai tudo equilibrado. Agora, se a tua saúde mental não tá legal, aí com certeza as outras coisas são mais difíceis. Pode até ir bem, mas são mais difíceis, né? Nós não vamos falar em fórmulas mágicas e também a gente não vai falar aqui em metas irreais, né? Não, eu achei que ia ter os 10, 15 conselhos para poder ser mais feliz em 2026. Tu tá me zoando, Paulinho? Não, é que na verdade tem muitas revistas e livros que são lançados assim, 8 hábitos altamente eficazes. Sabe o que eu faço com esses 10 pontos que eu fiz agora aqui? Não, mas é que os seus pontos vêm a partir de um estudo de um profissional da área da saúde. Sim. Que lida com pessoas e que tem know-how para falar isso. Mas verdade. Eu pego um escritor lá, um coaching, aí ele lança 10 hábitos para o homem eficaz. Aí depois, 10 hábitos mais um para o homem altamente eficaz. 12 hábitos, a solução para você ser completamente eficaz. Mas daí o cara não faz nada, ele não é da área da saúde, ele nem testou em si mesmo se os hábitos dele são frutos da imaginação dele ou de questões reais. O senhor não, o senhor é do estudo e da realidade. A minha ideia, Paulinho, tu tem toda a razão. A minha ideia aqui, gente, não é... Hoje aqui a minha ideia é lançar reflexões, tá? Porque a gente tem que refletir, né? Aí você faz aí na sua casa, você faz aí as escolhas, né? Você faz as escolhas. Antes de mais nada, gente, a gente está aqui ao vivo no Instagram, tá? No Facebook do Paulo Viecili, da Rádio Cruz Alta, do Paulinho Barcelos, tá? Então você pode interagir conosco aí, tá? Muito obrigado aí. Pessoal, então, claro que nós vamos trazer pontos, mas não são dicas. Eu quero falar de reflexões, né? Pra gente trazer aí você que gosta muito de pensar, né? Muitas pessoas assistem o programa, escutam o programa, assistem o programa e depois acabam discutindo em casa, falando, comentando em casa com os filhos, com o marido, com a esposa e etc e tal, né? Então, é uma dos objetivos do programa trazer esse diálogo para dentro de casa, essa conversa para dentro de casa, para que toda a família tire proveito, né? E tornar o ambiente familiar mais equilibrado, mais saudável, mais tranquilo, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? O que é o nosso porto seguro, onde está a nossa família, onde a gente dorme, onde a gente faz as refeições, onde a gente se vê, né? Onde a gente sabe que ali a gente é amado, né? Que a gente ama e é amado. Então é a nossa casa, a nossa família. Então isso a gente vai falar de dicas, né? De reflexões, não necessariamente dicas, né? Então é bem importante que a gente trabalhe aí. E para começar, né? O que é saúde, né? O que é essa saúde mental, né? Então é importante que nós vamos conversar sobre saúde mental como algo que se constrói no cotidiano. A saúde mental se constrói no dia a dia, no minuto a minuto, no cotidiano, né? Nas nossas escolhas, né? As nossas escolhas possíveis, né? Também na forma como a gente lida com as coisas, com os cansaços, com as angústias, né? Com os problemas, com as limitações, com as emoções e também como a gente lida com o sentido da vida. Eu gosto muito disso. Qual é o teu sentido de vida? Qual é o teu propósito de vida? Né? Então é uma coisa que a gente vem falando também aqui, né? Para muitos, o propósito é levantar, trabalhar, voltar para casa, tentar dormir, no outro dia levantar, trabalhar. Então isso deixa uma vida muito vazia, deixa a vida muito mecanicista. Isso com certeza logo ali a vida vai te chamar aí para umas angústias, umas aflições, umas depressões, umas ansiedades. Então isso que a gente quer trazer aí no dia a dia para a gente ir administrando isso e trabalhando, administrando, para que a gente tenha aí mais segurança, né? Mais equilíbrio na nossa vida e que a gente possa se tornar pessoas mais plenas, né?
mais feliz, né? Mais feliz aqui. Ninguém está falando daquela felicidade romanceada, aquela felicidade inexistente para a maioria, grande maioria, quer ser milionário, ter casas ricas, milionárias, viajar toda hora, ter apartamentos caríssimos aí, helicópteros, jatinhos, essa coisa aí, né, de multimilionários, né? Essas coisas assim. Então, isso aí para eles pode ser que seja felicidade, né? Ou não, né? Depende, né? Eu sempre digo, né, gente? Sempre digo, se dinheiro realmente trouxesse felicidade, rico não estava tomando remédio para depressão, para ansiedade e para dormir, né? Tá? Não tem jeito, tá bom? Tá? Então, a maneira como tu trabalha com o dinheiro, a maneira como tu gasta o dinheiro, a maneira como tu economiza, a maneira como tu produz, isso sim vai te trazer alegria, né? Alegria, né? Então, o dinheiro, bem na verdade, é uma consequência, né? Consequência. Então, quais são as doenças mentais, as mais comuns, né? Doenças mentais, né? Então, a ansiedade é o carro-chefe, é a mais comum. Depois é a depressão. E se você não tratar bem a tua ansiedade, ela vai se transformar em depressão ou então em transtorno do pânico, tá? Então tem o transtorno do pânico. Também tem os transtornos originados ou agravados pelo estresse aí, tá? A síndrome de burnout, que a gente chama bastante, né? Que é muitas vezes relacionado ao nosso ambiente de trabalho, porque a gente passa 8 horas no nosso ambiente de trabalho, né? Bastante, né, gente? É bastante horário, né? Então, muitas vezes a gente acaba se estressando em casa, depois se estressa no trabalho, o ambiente é pesado, vem para casa, o ambiente não é agradável. Então, nós temos que aí acaba tendo esses transtornos do estresse aí, né? Então a gente tem que estar atento para isso aí, como a gente vai lidar com isso aí. Ambiente é tudo, né? Ambiente é tudo, sem sombra de dúvida, que né? Até em férias, se você estiver descansando, seja agora no Natal e Ano Novo, que foi um período de descanso, as pessoas estiverem num ambiente que não é muito bom, que ela não se sente relaxada e tranquila, nem aproveitar, ela aproveita esses momentos, causa mais estresse, né? Tanto é que, né, eu tive agora uns momentos agora na praia e aqui no Rio Grande do Sul. Coisa boa, né? É coisa bem boa. Chique não, né, Paulinho? É esforço, né? Esforço, tem que ser... Deixa eu falar que é chique, porque é bom. Assim, bom é. Então tá, então que bom. Eu quando for bem mais velho, já sei, eu vou ficar morando na praia. E a gente tava lá na beira da areia, lá, tomando sol, coisa e tal, e de repente veio uma família e lasca lá o som alto pra caramba, né? Pronto, né? Então já acabou o estresse ali, né? Quer dizer, iniciou o estresse ali, acabou a tranquilidade. Então tá, os incomodados se retira, aí tu vai para um outro lugar bem mais longe. Quando chega lá, pum, aí vem mais um, aí ficam competindo, né? Não é à toa que em Santa Catarina, no litoral, é proibido o som. Aqui no Rio Grande do Sul também, Capão da Canoa, já proibiram o som, etc e tal, que as pessoas exageram demais, né? Quer escutar som, bota um fone de ouvido, né? Então, enfim, só para vocês verem que o estresse está em qualquer lugar, tá? Também dentro da saúde mental, dessa semana aí, desse mês aí de novo. Por que foi escolhido o Janeiro Branco, o senhor sabe me dizer? A data em si? A data, isso é uma campanha da década de 90, né, já instituída já dentro do Ministério da Saúde, justamente para iniciar, né? Para iniciar bem, iniciar com a saúde mental, porque é o carro, eu não digo que é o carro-chefe, mas se a saúde mental tá boa, a gente tem melhores condições de superar os problemas, né? Agora, se a saúde mental não tá boa, a gente faz escolhas ruins, a gente não escolhe bem, a gente piora, agrava outros transtornos. Toma decisões precipitadas. Exatamente, né? Produz menos, ganha menos, né? Gasta mais, sem controle. Exatamente, né? Atos impulsivos, a gente acaba adoecendo a família também, né? A impulsividade é horrível, né, doutor? A impulsividade é horrível. Né? Eu conheço não tanta gente, mas muitas pessoas que são assim, muito queridas, mas são impulsivas. E daí naquelas zonas críticas da vida,
vida, zonas delicadas, acabam metendo o pé pelas mãos, como se fala popularmente. É verdade. Então, aí dentro desses transtornos, né, ainda nós temos os transtornos psiquiátricos, né, que as pessoas têm doença psiquiátrica, né? Doença psiquiátrica. E aí, então, dentro de um ambiente inadequado, eles acabam piorando, né? Acabam piorando. Então, por isso que é importante em casa e no trabalho estar bem, né? Porque aí você evita o agravamento de transtornos psiquiátricos, né? E também comportamentos de risco, né? As pessoas que têm aí um comportamento de risco muito elevado. Como assim? Comem demais, bebem demais, fumam demais, não tomam remédio, não procuram um médico, não tomam iniciativa. São pessoas que têm comportamento de risco. E por último ainda, algo mais delicado, quando as pessoas acabam então entrando em exaustão mental muito forte, se enfraquecendo. Então tem aí uma mente muito fraca, acaba aí achando que o melhor caminho é interromper tudo e vem até o ato do suicídio, né? Então também o Janeiro Branco ele serve para isso também, para prevenção, dar apoio para as pessoas. Então nós temos aí as ansiedades, depressão, transtorno de pânicos, transtornos que se originam do estresse acumulado, agravamento de transtornos psiquiátricos e comportamento de riscos como suicídio, ou então pessoas com muitos riscos de vida, né? Pessoas que não se cuidam nada, né? Então isso aí também é uma maneira da gente trazer isso em questão. E eu vou trazer alguns pontos, então, para a gente trabalhar isso aí, para a gente fazer reflexões, né, gente? É bom iniciar, assim, com uma reflexão, mas sem culpa, tá? Sem querer se culpar, sem querer também fazer coisas, assim, que a gente não consegue, né? Metas não reais, metas irreais, né? Que aumenta a frustração. Então, por exemplo, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, rapidinho, é o que você almeja esse ano, né? O que você espera? O que você realmente espera desse ano? Torinho, eu vou perguntar isso pra ti, tá? Sério? Já comecei assim, então. Eu espero viajar mais, dormir mais, descansar mais e produzir bastante, mas com qualidade. Mas não é isso que eu ia te perguntar, viu? Mas o senhor falou o que eu almejo? Tu já interrompeu no meio. Tá, então o que o senhor ia me perguntar? Eu ia perguntar pra ti o seguinte, se tu realmente espera esse ano mudanças na tua vida ou só alguns alívios na tua vida? Não responde, Paulinho. Não quer que eu responda? Pois é, pessoal, muita gente aí não está buscando aí um ano extraordinário, mas apenas um ano menos pesado que o ano passado, ou então um ano menos atribulado do que o ano passado, ou menos dívida, ou menos briga, né? Então, isso aí é uma coisa também que a gente tem que valorizar isso aí, né? Então reconhecer que isso aí, que você não vai ter um ano extraordinário, mas vai ter um ano um pouco menos de tribulação, isso aí não é um fracasso, tá? Isso aí já é um ponto de partida honesto para cuidar da saúde mental, né? Então, em vez de você buscar aí, Paulinho, para nós, né? Eu e você. A Brenda tá aqui também, tá, pessoal? A Brenda tá aqui nos auxiliando aqui. A Brenda tá? Hoje ela tá em outro mundo, né? Ela ficou 5 dias em Santa Catarina lá, né? Ela levou 3 dias para ir, 3 dias para voltar. E aproveitou né? Que o outro choveu. Quantas horas tu levou para Santa Catarina? 12? 12 horas. 12 horas. Nós fazia com 9, 7, né? 7. Mas é que as estradas estão bem mais cheias. E também o problema dos pedágios, né? Cada pedágio tu leva aí 20 minutos. Mais ou menos. Então, pessoal, é muito importante que esse ano, né, você busca realmente mudanças na tua vida ou você busca alívio na tua vida. Mas né? os dois são bons, né? Os dois são bons e ainda tem o terceiro que é buscar nada, né?
O alívio, ele, como o nome já está dizendo, né? Ele alivia, mas ele não transforma, tá? Então é importante que você busque mudanças para transformação. Transformar, gente, aquilo que não deu certo, aquilo que você está vendo que não está legal, que vem há anos ou meses já ali que não está legal, que não está andando bem, e você está gastando energia, né? Investindo energia naquilo ali e a coisa não render, não está rendendo. Então, que você possa aí realmente aí fazer aí uma reflexão para se vale a pena continuar ou abandonar e trazer desafios novos, metas novas, propósitos novos, né? Então, é um ano de mudanças importantes na tua vida ou apenas um alívio, ou tem gente ainda que não faz nem isso, né? Fica ali, passa ano, vem ano e é a mesma coisa, né? Depois não sabe por quê, que tem os vazios, né, Paulinho? Que reflexão legal, hein? Porque aliviar é bom, mas não muda. Não muda. Mudar também, só por mudar, sem propósito, sem objetivo, também não adianta muito. Então é uma reflexão bem interessante. E ficar parado já está, né? Já está, é uma coisa cômoda, né? Então é importante, se você quer melhorar de fato a tua vida, melhorar em quais aspectos e o que você está fazendo, o que você está se propondo, quais são tuas metas para de fato mudar o ano, para de fato mudar, né? E a gente vai construindo aos pouquinhos, tá? Não queira fazer 2026 num mês só, né? Aos poucos, né? Então isso é uma coisa que você tem que saber. Progredindo ainda, isso aí, outra reflexão que eu faço, né? Dentro desse propósito, você vai mudar alguns aspectos da tua vida, ou você vai só propor um alívio, ou você não vai fazer nada. Então, avançando nisso, né? As coisas que você está fazendo para a tua vida, você está vivendo isso, vivenciando isso, ou apenas sobrevivendo, apenas sobrevivendo à rotina? Como assim? Então, se você é aquele que levanta, vai trabalhar, depois volta, dorme, no outro dia a mesma coisa, mesma coisa, você está sobrevivendo, né? Você está criando coisas ali que não estão acrescentando na tua vida. Você está sobrevivendo a tua vida dentro de uma rotina já estabelecida. E você sabe que rotina enche o saco, cansa, né? Agora, para viver a vida, você então tem que ver com o teu propósito, né? Embora nós tenhamos que trabalhar todo dia, graças a Deus, mas você está trabalhando dentro do teu propósito, você está atingindo as suas metas, né? O que você faz? Você modifica a tua vida, aquilo que você está vivenciando, vivendo, experimentando, tomando consciência. Isso, ele vai fazer mudança quando chegar ao final do ano, lá em dezembro. Ou seja, essa trajetória de 2026 vai surtir efeito. Então, quando a vida vira apenas para cumprir tarefas e apagar incêndios e apagar os nossos boletos, né? O corpo e a mente entram num modo de sobrevivência. Então é rotinão. Isso não muda. Não muda a vida. Uma das maiores causas de insucesso, uma das maiores causas de angústia é viver a vida sobrevivendo e não vivendo a vida, né? Então, já iniciando assim, nós já estamos combatendo as angústias. Aquela sensação de vazio que volta e meia a gente sente assim, aquela sensação de angústia, aquele vazio que parece que tudo que está fazendo nada dá conta, nada é bom, né? Então, isso é bem importante, né? Se você está vivendo ou vivenciando ou sobrevivendo, né? Vivendo ou sobrevivendo a tua vida, né? Então isso é bem importante. Atenção às rotinas, tá? Coloque mais propósito nas tuas rotinas, tá bom? E outra coisa, se você vem já aí sendo aí já cansado, você já está cansado? Sim. Para, Paulinho. Sim, mas é que eu tô perto do meu período de férias, né? Então... é brabo.
Aí a gente chega naquele momento bem cansado mesmo. Bem cansado. Então, o seu cansaço é físico, o teu cansaço é emocional, ambos. ou o teu cansaço é existencial? Os três. Te peguei. Os três, então. Mas é impressionante como tem a virada do ano, ela nos desgasta. Porque emocionalmente. É muita expectativa. E aí se tu não der uma regulada emocionalmente, a coisa desanda, né? Exatamente. Cansaço físico, trabalha, né? Não tem repouso. Cansaço emocional, né? Aquele acúmulo de emoções, de responsabilidades emocionais que nós temos, né? Conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, né? Ou então cansaço existencial. O que é o cansaço existencial? É que a pessoa se abandonou e ela não consegue mais aí achar o seu próprio rumo, né? Então ela tem aí uma fadiga existencial, né? Então há uma necessidade de ter aí voltar a ter sentido. Tanto é que, gente, só dormir não resolve esses tipos de cansaço, tá? Só dormir não resolve, tá? Então, o cansaço com o corpo é através do repouso ou exercício físico, o cansaço emocional através do equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio das nossas emoções, né? E a questão do cansaço existencial, nós temos que fazer a vida valer a pena. A vida tem que ter sentido. A vida tem que ter sentido. Então, se você é uma pessoa que vive a vida, então você achou o sentido da tua vida. Agora, se você só sobrevive à vida, se é que você não achou o sentido da vida, né? Muito legal isso aí. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar bem atenção isso aí. Outra coisa, o que mais tem roubado a tua energia no dia a dia. É uma coisa legal isso, porque... Difícil de enxergar, né? Visualizar, né? Difícil de enxergar. Então, às vezes a gente tá bem preparado, mas tem alguma coisa que nos rouba a nossa energia. O que pode roubar a nossa energia? Vamos lá. Excesso de trabalho, tá? Excesso de trabalho. Tem gente que faz 3 turnos, né? Tem professores aí que faz 3 turnos, né? Os médicos, pessoal da enfermagem, pessoal da saúde aí faz 3 turnos aí, né? Então tem muita gente que também tem muita dona de casa, né? Por exemplo, tem gente que trabalha fora, chega em casa, tem que cuidar da casa, também é 3 turnos, tá? Então isso acaba aí cansando, não excesso de trabalho, né? Excesso de trabalho, ou então muitos conflitos, um ambiente conflitante, conflito em casa, conflito consigo mesmo, conflito no trabalho, né? Então isso também rouba a nossa energia, né? Preocupações, outra coisa também que rouba a nossa energia, preocupações constantes, preocupação constante. Então, quando você vai dormir aí, né? Quando você deita e dorme, você fica aí pensando, obrigado, Paulinho, pensando naquilo que deixou de fazer e naquilo que tem que fazer no outro dia. Então, isso aí é excesso de preocupação, né? Excesso de preocupação ou sempre preocupação constante, ou então pessoas que se preocupam muito, se preocupam demais, estão sempre tentando achar soluções, e a maior parte das vezes nem é para si, é para os outros. É a mãe que se preocupa demais com o filho, né? É a pessoa que se preocupa demais no trabalho, né? O homem que se preocupa demais no trabalho ou com as suas rendas, com o seu dinheiro, a mulher com as suas coisas, enfim. Então, quando tem preocupação excessiva, isso acaba também nos roubando a nossa energia. Para mim não ficar preocupado, podemos ir para o intervalo? Podemos. E também o excesso de informações, viu, gente? Excesso de informações, excesso de rede, de mídia, tá? Isso também causa aí muita preocupação e também rouba a nossa energia. E esse rouba mesmo. Identificar o principal ladrão da nossa energia já é um ato de autocuidado. Então vê aí, né? Então, logo, então nós estamos voltando aí no nosso intervalo, estamos falando aí do janeiro branco aí da saúde emocional e saúde mental, pessoal. Valeu, 9h51, já voltamos com o Fala Doutor.
9 horas e 56 minutos, 9h56. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o calçadão na manhã desta segunda-feira. Tá aí, ó, imagens de Cruz Alta ao vivo. Calçadão de Cruz Alta, parece que é feriado hoje, né? Até que tá movimentadinho, né? Pessoal na rua, né? Dia 5 de janeiro, a gente está ao vivo aqui com o Fala Doutor, primeira edição do ano de 2026. É isso aí, Paulinho. Já é uma realidade, né, doutor? É uma realidade. Nós estamos falando aí de Janeiro Branco, mês da conscientização da nossa saúde mental. Começar pela cabeça, né, gente? Cabeça boa, tudo vai indo melhor, né? Agora a cabeça não tá boa, aí a coisa já começa ruim. Então aproveitar em janeiro, que tá mais calmo, né? Para as crianças que estão de férias. Bom, crianças estão de férias, então em casa deve ser aquilo ali, né? Eu estava pensando assim, depende da idade. Não, mas não tem idade, né? O pessoal já tá louco que as aulas comecem para mandar as crianças pro colégio. Não, e ainda se tem aquela personalidade mais assim, tipo Paulinho Barcelos, Dr. Paulo Vies, daí sim, aí... Ah, eu vivia na rua brincando. Mas eu vivia agitado, né? Tinha um monte de atividades, fazendo coisas. Tem crianças mais pacatas, mais tranquilas, né? Um livro. Eu olha brincava uma série. No pátio com brincadeira de barro e carrinho, e fazer carrinho, estrada, essas coisas todas, né? A gente brincava bastante, né? A coisa não é fácil. Tem uma mensagem aqui bem nova, a gente lê as mensagens depois, hein? Muito bem, então nós estamos falando sobre saúde mental, algumas reflexões que eu venho falando, né? A última que nós falamos antes do intervalo é o que mais rouba a nossa energia, né? O que mais rouba a nossa energia. O excesso de trabalho, excesso de conflitos ou muitas preocupações, né? Excesso de informação, viu, gente? Excesso de informação. Essa não tem como me livrar, mas... É um enfim, problema, né? Mas ela não é bom, não é bom. Mas tu é um profissional da informação, tu é diferente, Paulinho, mas tem pessoas que ficam só na informação, mas não tomam atitude na vida. Eles não... Exato, você é um profissional, que nem eu tenho bastante informações de medicina, porque eu vivo na medicina, mas eu tenho que ter, na minha vida pessoal, você, como radialista, você tem aí a tua... atribuição, né? A tua atribuição, mas na tua vida pessoal aí é diferente, né? É que a pessoa que trabalha com a notícia e a informação, ela é mais preparada, é verdade. E ela não fica mastigando a informação. Ela passa as informações e segue adiante, vida que segue. E tem pessoas que gostam de ficar mastigando aquilo ali, né? Só assunto. E novidade, adaptação, e assunto. Isso é ruim. Essas pessoas que têm muita fome por informações, tá? É porque elas não conseguem ficar com as suas internas. Ou então elas não têm informações internas do seu eu, acabam buscando coisas fora. Então é notícias fora, né? E aí então, nesse caminho, você sabe o que realmente te acalma ou só o que te distrai, né? Uma pergunta bem interessante, né? Você sabe o que realmente te acalma ou só o que te distrai? Porque muitas pessoas confundem, né, distração com descanso. Distração com descanso, né? Nem tudo que distrai acalma e nem tudo que acalma é imediato. Então, por exemplo, passar aí horas aí no Facebook, horas no Instagram, isso aí te distrai, tá? Te distrai e muitas vezes acaba não te descansando, deixa a mente ativa, a mente fica ativa, você acaba distraindo a mente e a mente fica ativa, a mente fica funcionante, tá? E muitas vezes alguma coisa que você deveria ter resolvido, algum conflito interno, algum diálogo, né? Alguma atitude para diminuir o teu cansaço, você acaba não fazendo, ficando aí com excesso de informação. Então, é importante aí que você cuide disso aí, né? O que você vem fazendo para se acalmar, realmente te acalma ou te distrai? É claro que às vezes a gente tem vontade de ficar distraído mesmo, sem fazer nada, sem pensar em nada, tá? Mas isso aí não é todo dia, não é toda hora, né? É importante, assim como é importante ter períodos de ócio, viu, gente? É muito importante a gente ter períodos de ócio, de sentar no sofá, deitar no sofá, não querer fazer nada, mas nem olhar no celular, tá? Nada. Daí fique assim sem culpa, porque nesses momentos a mente fica mais calma, mais tranquilo, você fica mais tranquilo e aí vem até
momentos de criação, onde a gente tem as novas ideias, novas atitudes e novas ações que nos interferem bastante, tá? Isso é bem importante. E às vezes um minutinho ali, né, descansando, as ideias melhoram, né? Sim. Por isso caminhar é muito bom, né? Sim, você também vai refletindo, né? Vai refletindo, né? Vai reorganizando, né, o quadro mental. Uma coisa importante, né, todos nós trabalhamos, todos nós temos as nossas responsabilidades, todos nós cuidamos, né, em ser responsáveis, né? E aí, você se cobra muito por causa disso? Você se cobra bastante, né? Isso não é bom, né? Isso não é bom também, tá? A autocobrança, né? Aí, claro, nós temos que ter compromisso. A autocobrança é um compromisso, a gente tem que ter compromisso, mas a autocobrança excessiva, ela também é um fator muito forte para adoecimento mental, porque ele está sempre se cobrando, né? Sempre se cobrando. E tipo aquela coisa, você fez o que pôde, não fez tudo o que queria, fez o que pôde, aí fica se culpando, se cobrando, porque não fez tudo o que queria, né? Então acaba a gente aí se culpando demais, a gente se culpa demais também, né? Então tem que tomar muito cuidado. E essa mania de querer ser perfeito, gente, perfeição mesmo, nem sei o que é perfeição, tá? Eu sei, perfeição é a música da Legião Urbana, lançada em 1993-94. É a única coisa que eu sei. Mas tem gente que vai achar que não, Paulinho. Mas não tem como tu ser perfeito, Paulo. Porque perfeito, não tem como, porque às vezes pra ti o que é perfeição pra outra pessoa não é. É exatamente isso. E também a perfeição é um clímax, tá? A perfeição é um clímax, é um apogeu, é um estado de superação plena. Então, se você atingir a perfeição, tu não tem novos desafios. Se tu não tem novos desafios, tu não tem novos aprendizados. Se tu não tem novos aprendizados, então tu deixa de evoluir, deixa de crescer como ser humano. Então, a gente não é perfeito, nós nunca seremos perfeitos, justamente porque nós somos seres em evolução, né? Em evolução. E essa evolução, ela precisa de desafios. Agora, o excesso disso, sim, o excesso é bastante complicado, né? Bastante complicado. Outro tema que eu gosto muito, que é importante a gente trazer para dentro da nossa saúde mental: quando é que foi a última vez que você parou para se escutar? Parou para conversar consigo mesmo, parou para ir ver os teus... O Paulinho já tá rindo aqui. Parou para ficar com os teus botões, né? Eu faço isso de ficar com meus botões. Eu também faço bastante. Tem uma relação bem boa, me dou bem comigo mesmo. Eu também. Mas eu tenho isso, gente que quando para falar consigo mesmo, chega a brigar consigo mesmo. A maior parte, eu acho que não faz nada, né, Paulinho? Nem pensam, né? Nem pensam, porque justamente é que nós conversamos, né? Você está vivendo a tua vida ou você está apenas sobrevivendo à rotina? Então, se você é uma pessoa que para de vez em quando, tá? Para um pouco, fica sozinho, reflexivo e fica se escutando, se você está satisfeito, se você está insatisfeito, se o que você está fazendo está te trazendo satisfação ou aquilo que você está fazendo é um sacrifício, está te trazendo muito mais insatisfação, tem que parar de vez em quando, né? Tem que parar de vez em quando para ver como é que tá. Gente, tudo na vida é assim. A senhora que está aí agora aí, fazendo a boia, né? Fazendo o boião para nós aí, né? Volta e meia, não levanta a tampa da panela para ver como é que tá. Volta e meia, tu não experimenta para ver como é que tá de sal, se está cru ou não, né? Você que está fazendo alguma coisa, volta e meia, tu não vai lá ver como é que tá, como é que não tá. É a mesma coisa com a gente. Volta e meia tem que parar tudo para a gente ver se tu tá no caminho certo, ver se o que tu tá fazendo tá te trazendo aí uma proposta de vida, que se você tá vivendo a tua vida ou simplesmente sobrevivendo. Então é importante que você pare, né? Você pare um pouquinho aí para começar a pensar nos teus propósitos. Falar em propósitos, de novo, eu vou conversar com vocês, né? Você já tem um propósito, você tem os teus propósitos.
ou apenas uma lista de obrigação? Uma lista de obrigações. Então tá, né? Essa é uma pergunta bem reflexiva. Né? Você tem assim um propósito, alguns propósitos ou uma lista de obrigações? Eu acho que meio a meio, hein? Meio a meio. Às vezes a meio. Assim, obrigações a gente tem, né? Mas não que a vida seja uma obrigação. Então tem que transformar isso em propósito. E claro que tem coisas que a gente é obrigado a fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Obrigação. A gente é obrigado a trabalhar, né, gente? Porque a não ser que você herdou aí uma fortuna, ou que você ganhou na Mega aí 100 e poucos milhões, né? Que você não tenha obrigação. Né? Mesmo assim tem que ter obrigações, né? Para com o corpo, tem que tomar banho, né? Etc e tal, boa alimentação, etc e tal. Então tem obrigações que a gente realmente tem que fazer, não tem jeito. Agora, se tudo que tu faz na vida é uma obrigação, tipo assim, tu trabalha porque tem que trabalhar, então vamos escolher um emprego que a gente gosta. Vamos escolher um emprego que você se sinta melhor. Vamos escolher uma profissão que eu me realizo. Então, essa obrigação de trabalhar fica amenizada. Por exemplo, eu trabalho muito. Eu sou obrigado a trabalhar por óbvio. Eu preciso de dinheiro para tocar a minha vida. Então, eu tive o propósito de fazer medicina, eu faço medicina. Então, isso ameniza essa obrigação de trabalhar e me dá mais satisfação. Eu trabalho com satisfação. Então, isso é uma coisa que é boa. Exercício físico, gente, é uma obrigação. Não tem jeito, né? Não tem jeito, para quem quer saúde, exercício físico é uma obrigação. E como que eu posso fazer disso um propósito? Escolhe qual que você mais gosta. Escolhe um que você mais gosta e você faz aquilo ali, diminui o peso da obrigação, te dá todo o prazer do exercício físico, então você tem aí uma coisa melhor. Então você tem o melhor. Então você viu como do limão a gente pode fazer uma baita limonada? Então nesses aspectos, né, você escolhe assim uma maneira de melhor viver. Melhor viver, né? Então, e outra coisa, gente, propósito, não escolha um propósito irreal ou um propósito grandioso que é difícil conseguir, que gera muito sacrifício, né? Então, muita obrigação, muita despesa, muita dívida. Então, isso você acaba aí gastando muitos anos da tua vida com coisas grandiosas que não vão fazer diferença lá no teu íntimo, lá no teu eu, né? Então, isso é uma coisa importante, né? E às vezes o propósito é uma coisa simples, né? Uma coisa simples, mas que mude vida. O propósito é aquilo que muda a vida para uma vida melhor, né? Então, são mais ou menos essas coisas que eu queria trazer com vocês, conversar com vocês, né? Que é coisa bem importante, né? E outra coisa que eu estava me esquecendo agora é quando a gente se apoia nos outros, né? Então, quando a gente depende dos outros para ter as nossas ações, a nossa vida, ou quando a gente se auxilia com os outros, né? Então, isso é bem importante. Então, a gente sozinho não consegue muita coisa. Sozinho a gente consegue bastante, mas tem outras coisas que a gente precisa dos outros, né? Então é importante pedir ajuda. Gente, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de autocuidado. É um sinal de autocuidado, viu? Tá? Então, às vezes, você está depressivo, você está angustiado, você está ansioso, né? Tem ajuda dos médicos nas ESFs, dos agentes comunitários, das enfermeiras das ESFs, dos técnicos de enfermagem. Tem também auxílio ali, o pessoal ali dos psiquiatras, do CAPS, tá? Tem o CVV no 188. Exatamente, né? Exatamente. Tem ajuda de um vizinho, de um amigo, de um colega, de um irmão, do pai, da mãe. As pessoas estão ali à nossa disposição. Muitas vezes a gente não quer atrapalhar, né? Mas é importante que atrapalhe, ainda mais se você está precisando de ajuda, tá? Então pedir ajuda, gente, não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal aí de autocuidado, tá, Paulinho? Certo. Então o Janeiro Branco, ele é sobretudo para trazer mais consciência, para a gente viver melhor, tá? Menos promessas grandiosas, tá? Mas ações constantes para mudar
as coisas, né? Mudar pequenas coisas é muito melhor do que uma coisa muito grandiosa que a gente acaba não fazendo, tá bom? E, gente, claro que saúde, a gente vai conversar mais sobre isso, tá? O mês da saúde emocional, né, Janeiro Branco, não é só janeiro, tá? É o ano todo, né? E que esse ano seja aí de menor cobrança, um ano mais aí de cuidado, autocuidado, né? Cuidar da família, cuidar de si mesmo, cuidar da família, cuidar dos colegas no trabalho, cuidar do trabalho, para a gente ter uma vida melhor aí, né, Paulinho? É verdade. Fechamos? Fechamos, Paulinho. Valeu, um abração, uma boa semana, boas férias. Muito obrigado. De fato, eu vou tirar 15 dias de férias, 2 programas não estarei presencialmente, né? Vai ser revisado, ainda a gente vai escolher quais são os programas, vai ser nessa temática, tá bom, pessoal? E finalzinho de janeiro eu tô voltando ao vivo e a cor, se Deus quiser, Ele quer eu também, tá, pessoal? Lhe espero. Por hoje, tu vai estar aí também? Ou claro, vai estar de férias? Claro, não tem férias, não tem essa história de férias. Não, as minhas férias é depois do carnaval. Então tá bom. Hoje... Estou esperando já ansiosamente por elas. Tá perto. Por hoje, muito obrigado por estar na tua casinha, no teu cantinho, no teu coração, aí que é pra gente ter uma vida melhor juntos. Tchau, pessoal. Fui. Valeu.